Todos os problemas que você tem hoje não foram criados na vida adulta. A maioria dos problemas que você tem foram criados do 0 aos 13 anos, quando você ainda era um menino, pelas pessoas que não te amaram como deveriam. Meu Deus. Os problemas na vida adulta, eles não começam do nada. Eles começam por um adulto que não teve as 6 necessidades emocionais básicas, ou pelo menos não teve algumas delas. Ele começa a se auto-sabotar. Por que ele se sabota? Porque a auto-sabotagem é um mecanismo de defesa do cérebro, que ele é ativado para evitar que aquele ser humano, ou aquele ser, sofra de novo pelas mesmas coisas que ele passou. É como um mecanismo de defesa padrão. Como isso foi gerado? Pelas 6 necessidades emocionais básicas que ele precisa dos 0 aos 13 anos de idade. Sem algumas delas, não tem como crescer um adulto forte. A primeira das 6 necessidades básicas é a identidade. Quem sou eu? Quem é aquela pessoa? Quem é aquela criança? Para ela crescer forte, saudável, independente e ainda por cima com autoconfiança, sabendo quem ela é mesmo. Isso, a identidade. Quem dá a identidade a um filho é o pai. Um filho homem aprende a ser homem vendo outro homem. Não tem como um filho homem aprender a ser homem de verdade sem ele ver outro homem sendo homem. A filha, como é que uma filha tem identidade? Quem dá a identidade a uma filha é o pai, amando a filha. O pai amando incondicionalmente. A menina, ela precisa ser amada. Uma mulher que ela não é amada na infância, do 0 aos 13 anos de idade, ela tende a crescer uma mulher frágil, uma mulher carente, que vai se apaixonar, vai ter relações cedo e vai crescer um ser humano frágil emocionalmente. Como a maioria das pessoas do nosso Brasil é frágil emocionalmente, porque a cada 10 famílias, apenas 2 crescem com o pai presente em casa. E dessas 2, o pai ou é alcoólatra, ou é bêbado, ou é viciado, ou tem algum problema. Então, a cada 10 famílias, apenas uma consegue crescer saudável emocionalmente. Imagina essas 8 famílias que não crescem com o pai em casa. A maioria cresce tudo com problema emocional. E esses problemas emocionais tendem a gerar vícios, desejos compulsivos, vontade extrema de chamar a atenção. Isso tudo leva a um adulto extremamente problemático. A segunda necessidade emocional básica é a autonomia. O que eu consigo fazer? Como eu consigo fazer? A autonomia. Quem dá autonomia também é um filho, é o pai. A mãe, ela tende a super proteger a sua cria. Isso é um mecanismo de defesa já da fêmea, no caso da mãe. Ela super protege. Quando o menino cai, ou a menina cai, a mãe corre logo. Ah, meu filho, não sei o que, se arranhou. O que o pai faz? O pai calma, deixa ele se levantar por si próprio. Ele precisa levantar. Se ele não levanta de uma pequena queda hoje, como é que ele vai levantar de um rodo da vida? Quando a vida for lá e passar o rodo nele, como é que ele vai se levantar? Ele precisa cair, precisa se arranhar, precisa se levantar, e por ele sozinho, por ele mesmo. Isso é que faz crescer um menino forte, saudável, adulto, principalmente um homem. Se for uma menina, já pode chegar lá, ah, minha filha, não sei o que, porque é uma menina. A menina, ela precisa ser amada, para que ela entenda, se meu pai me amou incondicionalmente, meu marido também vai me amar incondicionalmente. E no subconsciente, na mente dela, ela vai procurar um homem forte, um homem que a ame incondicionalmente também. Se uma menina não é amada pelo pai, ela vai tender a procurar alguém que desvalorize, que não ame ela, que só use como um brinquedo, e ela vai aceitar aquilo, porque ela não teve amor na infância e a mente subconsciente dela atrai aquilo para ela, porque a mente não consegue aceitar aquilo que ela não viu. Se a mente não viu amor, não tem como aquele ser humano receber amor. A terceira necessidade emocional básica é a expressão. O que eu sinto e como eu penso. Isso é muito importante, porque você precisa validar as emoções do seu filho. É extremamente importante que você valide as emoções. Quando ele se frustrar, quando ele tiver raiva, quando ele estiver ansioso. Eu entendo, meu filho, que você se frustrou por conta disso. Você queria muito isso, mas nesse momento a gente tá entendendo, você precisa validar aquela emoção que ele sentiu. E o que ele pensa? Você precisa fazer com que ele externalize aquele pensamento, para que ele cresça um adulto forte e consiga externalizar o que passa na cabeça dele. Não aquele adulto que faz 2, 3, 4, 5 mil planos e não consegue pôr um em prática, porque na infância ele não teve esse acompanhamento de expressão. A quarta necessidade básica é a segurança. E antes da gente falar da segurança, se você está gostando aí do vídeo, se você está achando interessante isso além de ser um aprendizado, é uma ideia de você pegar isso que eu estou te falando agora, olhar para o seu passado, olhar para a sua infância e ver aonde foi que está faltando uma necessidade básica, ou está faltando 2 ou 3.
Comenta aí também qual foi a necessidade básica que você acha que faltou na sua infância, que você precisa ressignificar isso. É muito importante você ressignificar algo que aconteceu no seu passado para que você possa seguir em frente, você tirar essa carga das suas costas e realmente poder seguir em frente no seu futuro. Você precisa de clareza, e essa clareza a gente passa aqui. Segurança. A segurança é a mais importante de todas, porque se o filho ou a filha ele não se sente seguro em casa, ou ele não se sente seguro no ambiente em que ele nasceu e que ele vive, o que é a segurança? A segurança é ele poder se expressar, ele poder brincar, ele poder falar algo sem ser repreendido, ele sentir que no lar dele tem harmonia, tem paz. Ele vê a mãe brigando com o pai, já é um pouco, ele fica inseguro, a mente dele entra em alerta. Se ele vê o pai chegando bêbado, batendo na mãe, a mente dele entra em alerta, instinto de sobrevivência extremo. Isso tudo vai gerando pequenos traumas, e esse adulto no futuro, ele não pode demonstrar fisicamente ou externamente, mas dentro dele ele está quebrado, e ele precisa ressignificar isso, ele precisa entender o que foi que aconteceu. Se ele não olha para o passado dele e ele não vê que aquilo realmente afetou ele não consegue botar aquilo para fora, aquilo trava ele e ele é impedido de prosperar, de ter sucesso, de fazer algo bom da vida dele, que realmente vale a pena. Já viu, a maioria das pessoas vive hoje sem propósito. O que é propósito? Propósito, ele vem da vocação. A vocação é uma habilidade que você tem. Você coloca propósito naquilo quando essa habilidade, essa vocação que você está exercendo, você exerce com prazer, com harmonia e com felicidade. E essa vocação transforma outras pessoas. Quando ela transforma outras pessoas, isso se vira um propósito. Porque a vocação é sobre você, o propósito é sobre o outro. E um ambiente, quando ele não tem segurança, não tem como uma criança crescer exercendo o seu propósito, porque ele está quebrado por dentro. E uma pessoa quebrada por dentro, ela não tem como mudar outra pessoa, ela precisa se curar logo. E isso a gente ensina tudo isso no nosso método quebra-ciclo. Esse método quebra-ciclo vai entender a dor do seu passado, vai entender o que foi que causou isso, e ele vai ressignificar. Quando você ressignificar o seu passado, você vai estar livre, sem nenhuma corrente, para seguir em frente, com clareza, foco e objetivo, e vai saber qual é o seu propósito. A gente faz uma avaliação de identidade para saber seus pontos fortes e fracos, e você está livre para seguir em frente, para prosperar, para ter sucesso e ter a vida dos sonhos que você sabe que você merece. Você só não consegue chegar até ela porque seu passado não está deixando. A quinta necessidade emocional básica é a aceitação. Como eu sou visto? Como eu me sinto? Como eu me vejo? Será que eu me aceito? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu era criança, eu não me aceitava do jeito que eu era. Eu me sentia feio, eu me sentia uma pessoa que não era amada, eu me sentia que a culpa da maioria das coisas, eu não me sentia digno de nada. Até uma rifa, quando ia fazer uma rifa na escola, eu sabia que eu não ia ganhar, eu tinha uma certeza que eu não ia ganhar. Até quando eu ganhava uma coisa, quando a primeira menina disse, eu te acho bonito, eu não sabia porque ela estava me achando bonito. Eu olhava para ela e dizia, essa menina tá louca. O que ela tá vendo? Será que ela tem algum problema? Eu não conseguia aceitar nenhum elogio, porque eu não tive a aceitação quando criança. Eu não conseguia me aceitar. Eu não aceitava meu corpo, eu não aceitava quem eu era, eu não aceitava meu jeito de ser. Então aquilo ali me travava, me deixava muito incomodado. E é muito importante você fazer seu filho ou a sua criança interior se aceitar. Se você não conseguir se aceitar da forma que você é, você vai causar problema, cara. Não só pra você, mas para os outros. Você vai ser uma criança sem autoestima. Quantas vezes você já viu uma pessoa adulta não se aceitando? Você vê uma pessoa que bota o cabelo por cima da cara, aqueles famosos emo. Aquelas pessoas, elas têm uma crise de identidade insana, cara. Uma pessoa, quando ela cobre o rosto, já viram, você entra no Instagram de uma pessoa, como é que você sabe que ela teve a falta dessa necessidade básica? Que todas as fotos do Instagram dela é com o celular assim, o celular cobrindo o rosto. Ela não aceita o rosto dela, ela tenta mostrar o corpo. Por que ela tenta mostrar o corpo? Porque ela foi uma menina que não foi amada incondicionalmente pelo pai. Quando ela não é amada incondicionalmente pelas pessoas que deveriam ter amada, o que acontece? Ela busca validação, muita validação fora. Quando ela busca validação fora, ela ainda tem a necessidade básica da aceitação. Então ela usa o quê? O corpo dela. Se você dá 1000 elogios à pessoa, mas uma crítica derruba aquela pessoa, cara, ela precisou da necessidade básica da aceitação na infância. Ah, e o que eu faço agora? Como é que você faz? Você precisa ressignificar. Você precisa saber para onde vai. É igual aquela grande frase de um grande sábio. Para um barco perdido, nenhum vento é favorável, né? Porque se ele está perdido, qual é o vento que é favorável? Se ele não tem um norte para ir, se ele não tem um rumo. Você precisa ter um canto, algo a se apoiar
e a seguir. Pegar uma meta, um alvo. Não meta, não tenha meta, tenha alvo. Meta é uma coisa que você bota um teto. Cara, se você tem um teto, o teto é o limite. Se você não tem teto, o céu é o limite. Tá compreendendo o que eu tô falando aqui? Comenta aí embaixo então. Eu não tenho teto, eu tenho um alvo. Então põe um alvo no teu coração. Qual é o teu alvo? Teu alvo é tua família bem. Teu alvo é uma casa. Eu quero ter uma casa própria. Teu alvo é ter um carro dos sonhos. Põe um alvo no teu coração e trabalha, conquista aquele alvo primeiro. Quando você tem um alvo, você não tem meta. Você tem o céu. E o céu é o limite. E, cara, não sei se você percebeu, mas o céu não tem limite, cara. Se você atingir 44 mil quilômetros de velocidade, você consegue romper. Um foguete precisa atingir 44 mil quilômetros de velocidade. Se o foguete atingir 44 mil quilômetros, ele vai romper a atmosfera, vai-se embora, vai para o espaço. E foi-se embora, cara. Ele pode ir para Júpiter, Marte. Depende da capacidade do foguete. Então, além de você atingir a velocidade que você precisa ter, você põe um alvo. Qual é o seu alvo? Meu alvo é o tal. Beleza. Põe gás. Põe pressão naquilo ali. Você vai-se embora, cara. Só quem tem a dizer o caminho que você tende a ir, o seu alvo, o seu objetivo é você. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então, não precisa de aceitação de ninguém, só sua. Se aceite, veja quais são suas qualidades, quais são seus defeitos e acabou, cara. É você com você. A sexta necessidade emocional básica, que são os limites. Precisamos impor limites. Quando uma criança ela não tem limites, ela cresce um adulto que também não tem limites, mas isso não são limites bons, são limites ruins. Uma pessoa que não pode escutar um não, uma pessoa que quer o que é do outro. As pessoas quando roubam é porque elas não tiveram limites na infância, elas querem pegar do outro à força, elas não têm aquele limite de dizer, não, eu vou trabalhar e vou conquistar. Por quê? Porque elas não tiveram limite. Uma criança ela tem que escutar mais não do que sim, mas esses nãos não podem impor ou travar uma possibilidade. Ele tem que deixar uma possibilidade clara. Um exemplo. Se teu filho chega pra tu, meu pai, eu quero ser palhaço. Beleza, tudo bem. Você pode ser um palhaço magnífico. Você pode ser um palhaço grandioso. Não sei se vocês sabem, mas Tiro Lipa é um palhaço. O Whindersson Nunes é um palhaço. E o Whindersson Nunes tem um avião. Não sei se você sabe, mas a galera do Circo de Solé é um circo gigante, famoso. Tem vários palhaços lá, bem-sucedidos. O Whindersson Nunes é um dos palhaços mais bem-sucedidos. Thiago Ventura, Afonso Padilha, tem vários palhaços bem-sucedidos, cara. E você, tenho certeza que muitos de vocês não têm o sucesso que esses palhaços têm. Então, não é sobre a profissão, é sobre o limite realista. O que é um limite realista? Meu filho, você pode ser um palhaço. E se você for muito bom em ser um palhaço, você pode ser um palhaço incrível. Você pode conquistar multidões. Você pode abrir um circo, que nem um Circo de Solé. Se isso realmente fizer sentido para você, você vai ser um ótimo palhaço. A criança bota na cabeça, será que isso vai fazer sentido para mim? E sentido, daqui 2 semanas ela vai olhar para você e, papai, eu quero ser policial. Papai, eu quero ser veterinário. Você faz a mesma coisa. Fala um não, mas esse não pode travar uma possibilidade. Tem que sempre deixar uma possibilidade. Porque a cabeça da criança é muito frágil e moldável. É uma cabeça que está em desenvolvimento, do 0 aos 13 anos, como a gente já aprendeu aqui. Oi, pai! E diga pro pessoal. Oi, pessoal. Você viu que bicho? Pegue seu livrinho para mostrar pro pessoal. Você viu bicho? Olha o livrinho, pessoal. E esse livrinho foi ele se afastar das telas, viu? E como bônus eu vou deixar o link aqui do livrinho aqui nos comentários, no primeiro link fixado aqui para vocês. Se quiser adquirir o livrinho, tirou ele das telas e o que ele mais ama é esse livrinho. Como é que o gato faz? Não. Se você gostou desse conteúdo, segue, comenta, compartilha, para que a gente possa educar o máximo de pessoas possíveis a criar filhos emocionalmente inteligentes e a curar a maioria desses adultos que tem por aí, que são todos adultos quebrados emocional. Para isso precisamos começar pelas crianças. Caiu. Tchau.